Eu sou pai, e também sou um homem que carrega um peso que quase ninguém vê. Tenho mais de um filho. E, para o mundo, deveria ser apenas isso: um pai, uma família, uma vida normal. Mas não é assim. Um dos meus filhos está perdido nas drogas. E, desde que isso aconteceu, a minha vida mudou completamente. No começo, eu não entendia. Eu tentei tudo o que sabia: conversas, disciplina, conselhos, oração, pedidos a Alá, mas nada parecia alcançar o coração dele. E, aos poucos, eu fui percebendo que não era apenas um problema externo. Era algo mais profundo, algo que eu, como pai, não conseguia evitar. E isso dói, porque, na nossa cultura, o peso de um filho reflete diretamente no pai. As pessoas não veem apenas o filho. Elas veem o pai. Na mesquita, nos encontros, nas ruas, comecei a sentir os olhares. E depois vieram as palavras. Ele se faz de muito religioso, mas não educou bem o filho. De que adianta falar de fé se o filho está nas drogas? Isso é culpa dele. Essas frases entram como lâminas. Porque, por fora, eu mantenho minha fé. Eu continuo indo à mesquita, continuo rezando, continuo tentando ser um exemplo. Mas por dentro, eu estou em pedaços. O que mais me machuca não é o julgamento de fora. É o julgamento dentro da própria comunidade. Pessoas que deveriam oferecer apoio, oferecem distância. Alguns evitam me cumprimentar. Outros falam como se eu fosse uma falha. Até na minha própria família. Há olhares. Há silêncio. Há aquele tipo de tratamento que não precisa de palavras para dizer: isso não deveria estar acontecendo com você. E, no meio disso tudo, eu continuo sendo pai. Continuo tentando alcançar meu filho. Há dias em que ele me ignora completamente. Há dias em que ele se fecha, se irrita, foge de mim. E há dias, raros, em que ele me olha diferente. Como se ainda existisse algo lá dentro. E nesses dias, eu me agarro a isso. Porque é isso que me mantém de pé. Há esperança. Mas também existe o medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de ver minha família quebrar. Medo de falhar como pai, diante de Alá. E, muitas vezes, eu me pergunto: será que eu falhei? Mas então eu lembro: Alá não coloca uma carga em ninguém além do que pode suportar. E talvez, isso seja o meu teste. Não ser um pai perfeito. Mas ser um pai que não desiste. Mesmo quando o mundo julga. Mesmo quando a própria comunidade aponta o dedo. Mesmo quando parece que ninguém entende. Eu continuo, rezando por ele, pedindo a Alá que guie o coração do meu filho de volta. Porque, no fim, eu posso não ter controle sobre as escolhas dele. Mas eu ainda posso manter a minha fé. E nunca parar de tentar ser luz, mesmo na escuridão. Atualização 1 foram os dias mais longos da minha vida. Quando meu filho saiu de casa, não foi como uma discussão normal. Não houve gritos, não houve despedidas, apenas silêncio e um vazio que ficou depois que a porta se fechou. No início, eu pensei que ele voltaria em algumas horas. Depois de um dia, comecei a rezar com mais intensidade. Depois de 2, o medo já não cabia dentro de mim. Uma semana. 7 dias sem notícias. 7 dias sem saber onde ele estava, com quem estava, se estava vivo, se ainda havia alguma esperança. Cada batida na porta fazia meu coração acelerar. Cada telefone tocando, parecia que trazia uma resposta. Mas não era ele. A comunidade também reagiu. Alguns vieram com palavras de conselho, que doíam mais do que ajudavam. Isso acontece quando os filhos não têm disciplina. Você devia ter sido mais rígido. Talvez ele precise aprender na rua. Outros apenas se afastaram, como se o problema fosse contagioso. Mas eu continuei rezando, continuei pedindo a Alá, continuei esperando, até que, numa tarde, a porta abriu. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Ele entrou, diferente, o corpo mais magro, o olhar cansado, as mãos tremendo, e, por um instante, eu não vi apenas o filho perdido. Eu vi um menino sofrendo. Ele não disse nada no começo. Apenas ficou ali, parado, como se não soubesse se podia entrar na própria casa. Então, ele desabou. Pai! A voz dele saiu fraca, quebrada. E, naquele momento, eu já sabia que algo tinha mudado. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de ser rejeitado.
E então disse: eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda, de verdade. Eu o olhei, e senti algo que não sentia há dias. Esperança, mas também responsabilidade, porque agora, não era mais só sobre ele estar perdido. Era sobre dar o próximo passo certo. Ele continuou, com lágrimas nos olhos: eu quero mudar, mas eu não sei como parar, eu não sei como sair disso. E ali, entre dor, arrependimento e verdade, nós dois nos quebramos, mas, dessa vez, juntos. Eu segurei as mãos dele e disse: você não vai passar por isso sozinho. Naquele dia, não houve solução mágica. Mas houve algo muito mais importante. Ele pediu ajuda. De verdade. E eu, finalmente pude agir como pai não só na dor, mas também na solução. No dia seguinte, começamos a procurar ajuda profissional, tratamento, acompanhamento e apoio. Não seria fácil, nem rápido, mas, pela primeira vez em muito tempo, nós não estávamos mais em silêncio. E isso, já era o começo da cura. Atualização 2. Depois daquele dia, nada ficou fácil. Mas algo mudou. Agora, pelo menos, nós estávamos tentando. Levamos nosso filho para o início do tratamento. O primeiro dia foi pesado. Ele estava nervoso, desconfiado, e, no fundo, com vergonha. Eu também. Vergonha não dele, mas de ver o meu filho naquela situação. E, mesmo assim, eu precisei ser firme. Porque agora eu não podia mais apenas observar. Eu tinha que participar. Os primeiros dias foram cheios de resistência. Ele não queria ir a todas as sessões. Reclamava, questionava. Às vezes, simplesmente não queria sair da cama. E, em alguns momentos, ele até dizia: isso não vai funcionar. E, nessas horas, eu sentia o medo voltar. O medo de perder ele de novo. Mas eu tentava me lembrar: ele não é o problema. A situação é. Então eu ficava. Mesmo cansado, mesmo sem resposta, mesmo sem garantia de que daria certo. A comunidade continuava olhando. Alguns começaram a comentar de forma mais suave, mas ainda assim dolorosa: agora ele está tentando consertar, mas será que é tarde demais? Essas coisas não mudam assim. E eu percebia algo importante. Quando o erro aparece, muitos observam, mas poucos permanecem. E, naquele momento, eu entendi que a minha responsabilidade não era provar nada para ninguém. Era cuidar do meu filho. No meio desse processo, houve um dia difícil. Ele teve uma recaída. Voltou para casa mais tarde do que o combinado, com um olhar diferente, distante. Eu senti na hora. E, por um momento, o desespero tentou entrar de novo. Mas, dessa vez, eu não gritei. Não acusou. Não joguei tudo fora. Eu apenas perguntei, com calma: o que aconteceu? E, pela primeira vez, ele respondeu com sinceridade. Ele chorou. Disse que tinha sido difícil resistir. Que a vontade voltou forte. Que ele se sentiu fraco. E eu, escutei. Sem interromper. Sem condenar. Só escutei. Porque eu percebi algo importante. Esse caminho não é uma linha reta. É cheio de quedas. De erros. De recomeços. Mas o fato dele ter voltado, o fato de ele ter contado a verdade, isso já era uma vitória. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiquei em silêncio. Fui fazer minha oração, e desabei. Chorei como há muito tempo não chorava. E pedi a Allah: guia o coração do meu filho, e me dê força para não desistir dele. Porque, naquele momento, eu entendi: ser pai, nesse caminho, não é apenas sobre corrigir. É sobre segurar a mão, mesmo quando ela tenta se soltar. E, por mais difícil que tudo isso esteja sendo, ele ainda está aqui. E enquanto ele estiver, eu também vou estar. Atualização 3. Eu achei que estávamos começando a avançar. Mas a vida trouxe um teste ainda mais duro. Tudo aconteceu depois de um dia que parecia normal. Meu filho estava indo bem nos últimos dias. Ainda com dificuldades, ainda com lutas, mas presente. Participando do tratamento. Tentando. Eu estava começando a acreditar que, aos poucos, ele estava voltando. Até que uma vizinha apareceu. Ela estava furiosa. Tinha sido roubada. Sem provas, sem diálogo, ela apontou para o meu filho. Só pode ter sido ele. Esse tipo de gente sempre dá problema. As palavras vieram como pedras. Pesadas. Cruas.
Sem cuidado, outras pessoas começaram a se juntar. Comentários surgiram. Olhares se voltaram para nós. Ele é o filho do fulano, não é aquele que estava nas drogas? Não me surpreende. Isso não muda mesmo. Eu tentei manter a calma. Tentei explicar que não havia nenhuma prova. Tentei defender meu filho. Mas, naquele momento, o dano já estava sendo feito. Quando voltamos para casa, ele não falou nada. Mas eu vi. O olhar dele mudou. Ele foi direto para o quarto e se trancou. Eu sabia. Eu sentia. Algo dentro dele tinha quebrado. Mais tarde, quando consegui falar com ele, ele estava diferente. Mais fechado. Mais distante. Eu sabia, ele disse, com a voz baixa. Todo mundo pensa isso de mim. Eu respondi. Nem todo mundo. Mas ele continuou. Eles não me veem como uma pessoa. Só como um problema. E naquele momento, eu não tive resposta. Porque, infelizmente, o que ele sentiu não era totalmente mentira. A acusação da vizinha, os comentários, o julgamento, tudo isso abriu uma ferida. E essa ferida levou a uma recaída. Mais uma vez. Quando percebi, já era tarde. Ele tinha saído de casa sem avisar. Meu coração voltou a bater com aquele medo que eu conheço tão bem. Horas passaram. Depois, um dia. E então ele voltou. Diferente. Mais quebrado. Ele não discutiu. Não negou. Só disse, quase sem forças. Eu não consegui. Eu falhei de novo. Eu me senti dividido entre dor e compreensão. Mas, dessa vez, eu sabia que não era hora de desistir. Eu o levei de volta ao tratamento. Mais firme agora. Mais consciente. E, naquela noite, depois de tudo, eu fiz uma escolha. Uma escolha difícil, mas necessária. Fui até a casa da vizinha. Não para brigar, mas para falar, para tentar colocar limites, para defender meu filho, não como alguém perfeito, mas como alguém que está em processo de recuperação. Conversei com calma. Expliquei que acusar sem prova pode destruir uma vida que já está em reconstrução. Ela não aceitou bem no início. Mas eu mantive a postura. Porque eu entendi algo importante. Meu filho precisa de proteção. Mas também precisa de verdade. E eu, preciso continuar sendo pai. Mesmo quando tudo parece estar contra nós. Porque, no fundo, a luta dele ainda não acabou. E eu também não vou parar. Atualização 4. Depois de tudo o que aconteceu, algo precisava mudar de forma mais profunda. A acusação da vizinha não ficou apenas em palavras desta vez. A situação foi levada mais a sério. Houve uma investigação completa, com o envolvimento das autoridades locais e da comunidade. E, no meio de toda essa tensão, nós vivemos dias de ansiedade. Dias de espera. Dias em que eu mal conseguia dormir. Enquanto isso, meu filho estava abalado. A recaída tinha enfraquecido a confiança dele, e também a nossa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente. Dessa vez, ele não fugiu completamente. Ele permaneceu em contato, participava, mesmo que com dificuldade. E, finalmente, depois de dias que pareciam intermináveis, a verdade veio à tona. O verdadeiro responsável foi identificado. Não foi o meu filho. Quando a notícia chegou, eu senti um alívio imediato. Mas, ao mesmo tempo, um peso. Porque, apesar de não ser culpado pelo crime, meu filho ainda estava em uma situação muito delicada. Ele ainda estava lutando contra a dependência. Ainda estava vulnerável. Ainda precisava de ajuda séria. A vizinha não pediu desculpas diretamente. Mas o clima mudou. As pessoas começaram a olhar diferente. Alguns ficaram em silêncio. Outros, finalmente entenderam. Mas, para mim, isso não era o mais importante. O mais importante era o meu filho. Depois de conversar com profissionais e especialistas, tomamos uma decisão difícil. Muito difícil, mas necessária. Internação, em um centro de acolhimento especializado. Não como punição, mas como cuidado. Tratamento intensivo. Um ambiente seguro, estruturado, com acompanhamento constante. Quando falamos sobre isso com ele, foi um momento pesado. Ele resistiu. Claro que resistiu. Ninguém quer ser internado. Ninguém quer se sentir preso. Mas, desta vez, a conversa foi diferente. Eu não falei com pressão. Eu falei com verdade. Não é sobre tirar sua liberdade, é sobre te devolver a sua vida.
Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então, perguntou: eu ainda vou poder sair, um dia? E eu respondi, com firmeza: se Allah permitir, e se você lutar por isso, sim. E, naquele momento, algo mudou. Ele não aceitou completamente com alegria, mas aceitou. No dia da internação, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ver meu filho entrar naquele lugar, não como punição, mas como alguém em tratamento, foi um misto de dor e esperança. Ele olhou para mim antes de entrar, e disse: pai, não me abandona. E eu respondi: nunca. Naquela noite, eu voltei para casa, em silêncio. A casa parecia vazia, mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, não era um vazio de perda. Era um espaço de esperança. Porque agora, ele estava em tratamento de verdade. E nós, também. Atualização 5 final. Depois de tudo o que aconteceu, algo precisava mudar de forma mais profunda. A acusação da vizinha não ficou apenas em palavras desta vez. A situação foi levada mais a sério. Houve uma investigação completa, com o envolvimento das autoridades locais e da comunidade. E, no meio de toda essa tensão, nós vivemos dias de ansiedade. Dias de espera. Dias em que eu mal conseguia dormir. Enquanto isso, meu filho estava abalado. A recaída tinha enfraquecido a confiança dele, e também a nossa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente. Dessa vez, ele não fugiu completamente. Ele permaneceu em contato, participava, mesmo que com dificuldade. E, finalmente, depois de dias que pareciam intermináveis, a verdade veio à tona. O verdadeiro responsável foi identificado. Não foi o meu filho. Quando a notícia chegou, eu senti um alívio imediato. Mas, ao mesmo tempo, um peso. Porque, apesar de não ser culpado pelo crime, meu filho ainda estava em uma situação muito delicada. Ele ainda estava lutando contra a dependência. Ainda estava vulnerável. Ainda precisava de ajuda séria. A vizinha não pediu desculpas diretamente. Mas o clima mudou. As pessoas começaram a olhar diferente. Alguns ficaram em silêncio. Outros, finalmente entenderam. Mas, para mim, isso não era o mais importante. O mais importante era o meu filho. Depois de conversar com profissionais e especialistas, tomamos uma decisão difícil. Muito difícil, mas necessária. Internação, em um centro de acolhimento especializado. Não como punição, mas como cuidado. Tratamento intensivo. Um ambiente seguro, estruturado, com acompanhamento constante. Quando falamos sobre isso com ele, foi um momento pesado. Ele resistiu. Claro que resistiu. Ninguém quer ser internado. Ninguém quer se sentir preso. Mas, desta vez, a conversa foi diferente. Eu não falei com pressão. Eu falei com verdade. Não é sobre tirar sua liberdade, é sobre te devolver a sua vida. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então, perguntou: eu ainda vou poder sair, um dia? E eu respondi, com firmeza: se Allah permitir, e se você lutar por isso, sim. E, naquele momento, algo mudou. Ele não aceitou completamente com alegria. Mas aceitou. No dia da internação, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ver meu filho entrar naquele lugar, não como punição, mas como alguém em tratamento, foi um misto de dor e esperança. Ele olhou para mim antes de entrar. E disse: pai, não me abandona. E eu respondi: nunca. Naquela noite, eu voltei para casa, em silêncio. A casa parecia vazia. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, não era um vazio de perda. Era um espaço de esperança. Porque agora, ele estava em tratamento de verdade. E nós, também.